estrutura de dados, pilhas e filas. Curso Sistema de Informação, aluna Tatiane Soares Santiago e professor Marcos Pacheco. O que são pilhas? Pilha é uma estrutura de dados baseada em VIF, last in, first out, onde os últimos elementos a serem inseridos na pilha são os primeiros a serem removidos. Essencialmente, uma pilha é uma estrutura de dados amplamente utilizada em diversos escopos computacionais. Por exemplo, toda função em um programa de computador possui uma pilha, onde são alocadas as variáveis estáticas pertinentes ao escopo da função e endereço de retorno para o ponto de invocação da função, dentre outras informações. Ela se assemelha muito a uma pilha de livros, onde a inserção e remoção de elementos são feitos a partir do topo da pilha. Podemos verificar como isso funciona no próximo slide, onde vemos duas funções importantes, que é a função push e a função pop, onde a função push é a função empilhar e a função pop desempilhar. A função push ela age da seguinte maneira: o primeiro elemento vai entrar na pilha, o segundo, terceiro. Observe que cada elemento que entra, ele toma o lugar do topo. Quarto elemento, então agora o quarto elemento é o topo da pilha. E assim sucessivamente. O quinto elemento é o elemento que agora é o topo da pilha. Na função pop, a função pop ela é responsável por desempilhar essa pilha. E como é feita essa função? Essa função ela é feita da seguinte maneira: o último elemento a entrar na pilha vai ser o primeiro elemento a sair, desta seguinte forma. Observe que o primeiro elemento que entrou vai ser o último a sair. Agora, onde podemos ver a utilização de pilha na computação? Com o uso de pilhas, é possível simplificar diversos algoritmos. O próprio sistema operacional utiliza pilhas para tratar as chamadas às funções. Uma outra aplicação comum é na avaliação de expressões e de parênteses, onde vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo slide. Funções recursivas em compiladores, mecanismos de desfazer e refazer dos editores de texto e navegação entre páginas web. Vamos entender um pouco como se dá o funcionamento de pilha na avaliação de expressões e de parênteses. Podemos verificar que no exemplo aqui faltam dois fechamentos de parênteses, mas como a pilha vai saber se os parênteses estão balanceados, se a expressão é válida e se todos os parênteses que foram fechados, se todos os parênteses foram fechados só com o uso dela. Com ela fica muito fácil e bem simplificado esse tipo de utilização. Como assim? Se eu encontro um abre parênteses, eu empilho. Se eu encontro um fecha parênteses, então eu tenho duas ações associadas. Se pilha é vazia, então essa expressão é inválida. Por quê? Se eu estou encontrando um fecha parênteses e a minha pilha está vazia, significa que estou fechando um parênteses que não foi aberto, então essa expressão é inválida. Caso contrário, eu vou desempilhar e no final do processo eu vou ter que verificar se pilha é vazia. Se vazia, expressão válida, caso contrário, não. Mas como é que eu vou saber se ela não estaria vazia?
Se eu não fechei parênteses, que foi aberto. Então, esta é um pouco da utilização de pilha. Vamos falar agora sobre a estrutura de dados fila, que você pode ver o conceito de fila no cotidiano, onde você vê na fila de banco, fila de supermercado, que a primeira pessoa que chega na fila é a primeira a sair. Ela é exatamente igual ao mundo real, porque não tem como o primeiro que entrou na fila ser o último a sair. Uma fila é uma estrutura de dados que permite remoção e inserção de novos elementos. Mais especificamente, uma fila é uma estrutura sujeita à seguinte regra de operação. Sempre que houver uma remoção, o elemento removido é o que está na estrutura há mais tempo. Em outras palavras, o primeiro objeto inserido na fila é também o primeiro a ser removido. Isto é uma estrutura de dado FIFO. Onde podemos ver a aplicação de filas? Na alocação de recursos para impressão de documentos numa impressora, no atendimento de processos requisitados ao sistema operacional, na ordenação do encaminhamento dos pacotes em um roteador e no buffer para gravação de dados em mídia. Essas são as referências e obrigado.